E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie. E hoje eu estou trazendo para vocês mais um tutorial de desenvolvimento de games com Unity 3D. Dessa vez, para poder estar respondendo para vocês uma dúvida que foi deixada nos comentários do vídeo. Eu achei uma dúvida muito pertinente. Só que infelizmente, mais uma vez, eu esqueci de anotar o nome do cara. Desculpa, cara, foi mal mesmo. Mas a sua dúvida foi pertinente e eu vou estar trazendo ela aqui então nesse tutorial. Que foi sobre como fazer com que um inimigo ou seu personagem sofra dano a partir de quedas, tá certo? E eu fiz uma pesquisa bem grande aqui dentro do Unity para poder fazer o sistema mais simples possível para vocês, utilizando o mínimo de linhas possíveis de código para poder funcionar. E eu acho que cheguei numa solução legal. Só que essa solução eu peço a vocês que testem primeiro no jogo de vocês para ver se está sendo coerente ou não, tá bom? E nessa solução eu vou estar utilizando tanto os componentes Rigid Body, que tem que ter, né? Afinal de contas você vai estar utilizando a gravidade do Unity para estar fazendo isso. Se você criou seu próprio sistema de gravidade, então você vai ter um outro jeito de estar mapeando isso e consequentemente vai até achar uma solução mais fácil, visto que esse sistema de gravidade, né, de física do Unity ele é um pouquinho bugado, um pouquinho, não muito, um pouquinho só. Então eu vou utilizar ele e vou utilizar as seguintes funções, as funções onCollisionEnter e onCollisionExit, tá certo? Uma funçãozinha nova aqui pra gente, essa onCollisionExit, que nada mais é uma função que vai ficar mapeando quando é que você sai de colisão com qualquer objeto do cenário. A partir do momento que você sai de colisão dela, ela começa a contar. A gente vai fazer algumas verificações para ver se essa colisão que ele acabou de sair, a colisão que ele acabou de entrar, equivale ou não a uma queda. E a partir disso a gente vai poder conseguir fazer o nosso script funcionar. Existem diversas maneiras de fazer isso, mas a maneira mais simples, sem ter que ficar fazendo um monte de outras verificações, é essa que eu achei. Tá bom, galerinha? Então vamos lá. A minha ideia básica é fazer o seguinte: a partir do momento que ele sair de colisão de algum personagem, eu vou contar quantos segundos ele ficou sem colidir com nada. E se ele colidir com qualquer outro objeto que esteja do tipo chão, ele vai contar aquilo como se fosse um dano, tá bom? O tipo que eu estou falando é justamente a tag. A gente vai utilizar aquele sistema de tags para poder estar definindo qual objeto que ele vai poder colidir ou não, tá bom? E se esse objeto for do tipo chão, se ele bater no chão, ou por exemplo, eu posso definir o teto de uma casa como sendo chão também, posso definir um carro como sendo chão, qualquer objeto estático no cenário, até o inimigo eu posso definir ele como sendo chão, né? Ou qualquer objeto que não seja igual àquele que eu quero definir como um objeto, entre aspas, que ele possa tá colidindo. Como posso? Por exemplo, se ele pode estar colidindo com água, ele pode cair de uma determinada altura e cair na água e não perder vida. Posso fazer isso no meu jogo, entendeu? Então vou utilizar esse sistema de tags também para poder estar definindo a partir do momento que ele saiu, a quantidade de tempo que ele ficou sem colidir com nada, se aquilo vai valer ou não como uma colisão para tirar a vida dele. Vocês vão ver algumas coisas que existem aqui dentro do Unity, tá joia? Então, como eu fiz aqui um script bem simplesinho, onde eu tenho basicamente aqui a vida do meu personagem, um texto que vai ficar exibindo a vida dele. Eu já aproveitei até para posicionar a câmera aqui do lado dele, ó, para poder a gente assim tá vendo melhor o nosso boneco enquanto ele estiver caindo. Tá joia? Então tá aqui, ó, o bonequinho. Vamos dar um play aqui só para vocês verem melhor. Tá aqui o boneco andando que nem um carinha maroto. Eu fiz um sistema também aqui para quando eu aperto a tecla 1, ele vai ser teletransportado aqui para essa plataforma menor, a tecla 2 para a plataforma do meio e a tecla 3 para a plataforma do lado alto. Como que eu fiz isso? Basicamente eu criei esses três objetos aqui, né? Esses três cubos. E em cima de cada um desses cubos eu marquei com um objeto nulo, né? Aquele Game Object Create Empty. Em cada um deles eu marquei, vou até olhar assim, para vocês poderem ver melhor, ó. Em cada um deles eu coloquei um objeto nulo. E dentro do meu script, basicamente eu criei três transforms. E quando eu aperto a tecla 1, eu faço com que a minha transform.position do objeto que está com o script receba o 1.position. E quem é o 1.position? Nada mais, nada menos do que esse aqui, ó. Esse pontinho aqui, ó. Lá, ó. O 1.position é este cara aqui, ó. Que é um objeto nulo que está posicionado bem em cima desse cubo aqui, que é o primeiro andar aqui das minhas pilastras, só para mesmo a gente poder fazer os testes, porque vai ser a partir deles que ou eu vou pular ou eu vou cair. Aqui eu já fiz logo para ele poder cair, porque eu já acho até mais difícil, porque quando você aperta espaço e define para o cara poder pular, é mais tranquilo de você fazer esse script de tirar a vida, porque enquanto ele não cair no chão de novo, ele perde vida. Desculpa. Ele perde vida dependendo da altura que ele cair, certo? Mas, por exemplo, se eu estiver andando e o cara simplesmente começar a cair, igual aqui nesse caso, como é que eu vou definir se ele está caindo ou não, né? Então esse script vai ser basicamente isso, para poder primeiro dizer se ele está caindo e se ele cair, vamos pensar assim,
Um tombo que você caia de um lugar que você fique mais de um segundo caindo, você se arrebenta todo, né? Então até antes de um segundo, o cara não vai perder vida nenhuma. É um tombo relax. De um segundo pra cima, ele vai perder vida. Se ele cair de qualquer altura, que ele fique mais de 3 segundos caindo, que já é uma altura bem grande, uh, ele perde a vida toda dele. Tá bom? Vamos tentar fazer um script desse jeito para poder funcionar aqui e a gente ver o cara perdendo vida. Então, deixa eu até voltar aqui, ó. Vocês viram que eu criei esses cubos aqui só aumentando a escala deles, tá? Nada muito complexo, não. Eu nem posicionei eles direito aqui, só aumentei a escala. Esse aqui eu nem aumentei a escala, esse aqui eu abaixei ele. Fiz as minhas gambiarras aqui e funcionou, tá bom? Criei esses trens e o script para poder teletransportar, entre aspas, é só dar uma nova posição a partir de um objeto transform que vocês tenham aqui no script. Foi isso que eu fiz. Então vamos agora ao nosso scriptzinho aqui. Como eu disse, eu vou usar uma variável então de tempo para contar quanto tempo ele ficou demorando para poder colidir de novo. Então vai ser a variável tempo de queda, o nome dela. E ela vai ser do tipo float, já que ela vai contar um tempo para mim, né? E basicamente, a partir do momento que eu sair de colisão de qualquer objeto, a minha, a minha variável tempo de queda, ela sim. E eu aconselho vocês a escreverem essa função colisão exit igual tá aqui, para poder funcionar direitinho. Eu vou deixar na descrição do vídeo o script para vocês poderem copiar quando vocês forem utilizar no código de vocês, tá? Então, quando isso acontecer, o meu tempo de queda vai valer menos, não vai valer zero. Tá joia? Vai começar a contar então. Tempo de queda, nossa, velho, é tempo. Tempo de queda, mano. E quando eu começar o meu jogo, o meu tempo vai estar valendo menos 1. Então vai receber menos 1. E aqui na minha função update, eu só vou começar a contar o meu tempo de queda se o meu tempo for maior ou igual a zero. Aí ele conta o tempo, e para contar o tempo, vocês já sabem, é só fazer o tempo receber ele mesmo mais time.deltaTime. Show de bola! Isso aqui é a parte inicial do script. Ele vai começar a cair a partir do momento que ele para de colidir com um objeto. Só que eu tenho, assim, a princípio, né? E essa função onCollisionExit, olha como que ela funciona. Deixa eu só mostrar para vocês, ó. OnCollisionExit, ela funciona a partir do momento que você encosta em qualquer objeto. Vou até sair aqui dessa variável. Vamos tirar o Maximize on Play, clicar em cima do boneco armado e vocês prestem atenção aqui, ó, na variável tempo de queda. Esse teste de impacto aqui a gente vai usar ele depois. Aqui na minha variável tempo de queda. Tá valendo menos 1 porque o meu jogo começou agora e eu tô colidindo com todo mundo. Não saí de colisão com ninguém por enquanto, né? Mas se eu vier aqui, colidir com esse bloco, só de colidir com esse bloco, na hora que eu fui para trás, eu parei de colidir com ele. Então o meu tempo vai começar a contar, porque eu colidi e saí de uma colisão. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer basicamente uma estrutura que, dependendo se eu tiver realmente saído de colisão com carinho, que vocês vão ver também aqui, ó. Vou voltar aqui. E quando eu colidir com alguém, o meu tempo de queda recebe menos 1 para poder parar de contar o tempo. Né? Recebe menos 1. Que com menos 1 meu tempo para de contar. Quando eu colidir no meu onCollisionEnter, ele volta a valer menos 1. Então, só para vocês verem funcionando isso aqui, ó. Eu posso vir aqui e colidir. E agora, ó, ele volta a valer menos 1. Então ele para com aquele negócio de ficar contando o tempo lá. A não ser que eu saia aqui, ele começa a contar. Beleza, mas eu não quero isso. Eu quero, por exemplo, que ele só esse tempo comece a contar se eu estiver caindo de algum lugar. Ó. Aí, quando eu estou caindo também começa a contar. Esse tempo para mim que vai ser interessante, né? Então, como é que eu vou fazer para que essa variável do meu tempo realmente reflita o fato de eu estar caindo ou não, né? Eu descobri aqui que dentro da minha variável collision, ela é uma variável que tem uma propriedade dela muito legal chamada .ImpactForceSum, né? É um somatório do meu impacto de força. E eu criei essa variável aqui no tipo Vector3 porque essa variável retorna para mim um vetor 3 que tem as posições do impacto de força dependendo do eixo dos três eixos, né, que ele vai bater. Então, toda vez que você sofre um impacto dentro do Unity, a sua variável colisão aqui, ela recebe um valor. Show de bola. E se você pegar esse valor e somar ele de três maneiras, né, se você pegar esse valor aqui e verificar os valores dele, você vai chegar nessa conclusão aqui que eu cheguei. Beleza? Quando todo impacto que você sofre, os três eixos são alterados. Vou até abrir aqui a variável em teste de impacto. Ó. Quando eu comecei o meu jogo, eu já sofri um impacto porque eu caí no chão aqui, então eu tinha uma velocidade de 3 quando eu caí no chão.
mais eu tô andando aqui. Não tô colidindo com ninguém, porque eu não saí de colisão com ninguém, né, com o chão. Eu colidi ele com ele uma vez e continuo aqui me arrastando nele. Mas basicamente, quando eu colido aqui com essa parede, olha só, eu consigo valores tanto pro eixo X, quanto pro eixo Y, quanto pro eixo Z. Vocês viram aqui, ó, 6, 2 e 6, 7 e 2, né? Vamos olhar só os valores assim, ó. Então, ó, toda vez que eu tô batendo com o Y, que é o eixo da minha altura, vocês estão vendo que ele está vindo com valores, até agora, ó, não veio nenhum valor maior do que 10. Toda vez que eu estou colidindo aqui, apesar de estar vindo valores de cada vez diferentes, mas não está vindo hora nenhuma valor igual, maior ou igual a 10, né? Não está vindo nenhum valor assim. Isso porque eu estou colidindo aqui de frente, tá de boa. De lado aqui não tem jeito de eu colidir porque eu não tenho os comandos do lado, só anda pra frente o boneco aqui, mas eu posso tentar arrastar ele de lado aqui na parede, vamos ver. Um rapaz de lado aqui na parede, ó lá, tô batendo com ele mais ou menos de lado aqui e ele está tendo valores até agora menores do que 10. Mas a partir do momento que eu faço com que ele colida igual como se ele estivesse caindo, ou seja, ele tá numa altura maior e colide com o chão, vocês veem que ele vem um valor bem alto aqui no eixo Y, que é justamente o eixo que controla a altura, né? O eixo Y é aquele que faz a nossa altura, né? O objeto subir ou levantar, ou abaixar, né? Então, se eu toda vez que eu caio de lugares e cada vez com lugares mais altos, esse valor aumenta. Então eu, depois de muitos testes, aumentando a massa do personagem, fazendo um monte de coisa aqui, eu vi que esses valores basicamente se repetem. Tá joia? Basicamente isso aqui sempre vai acontecer. Quando eu estiver colidindo de frente, eu nunca vou ter um valor maior do que 10 aqui nessas colisões, mesmo que eu esteja em velocidades bem altas. Se eu vier aqui, por exemplo, no meu boneco, ele está com 8 no translate dele para ir para frente. Se eu vier aqui, por exemplo, e colocar 20, vou estar numa velocidade bem maior para ele poder andar, certo? Ó, já vai alterar aqui o script. Ó, o boneco vai mudar a velocidade dele agora, ele vai bem mais rápido, eu acho pelo menos, né? Ó, agora ele tá indo bem mais rápido. E quando eu colido, lá, nunca sai mais do que 7, ó. Ele tá indo rapidinho até, bem mais do que aquela hora. Ele colide, não fica mais do que 10. Vamos vir agora aqui de cima, eu vou andar, vocês vão ver que ele vai um tantão para frente, mas na hora que ele colidir, lá, veio 20 aqui no eixo Y. Então, eu estou tomando esse teste de impacto aqui, que é resultado dessa função do meu colisor, né? Aqui, ó, o collision, que resulta da minha função collision da minha função onCollisionEnter. Então, a função impact force sum dele, eu estou colocando dentro dessa variável e ela que está me dizendo se isso aqui está acontecendo realmente ou não. Por quê? Caso eu colida novamente e o meu teste de impacto no eixo Y, tá? Esse aqui é o teste que eu vou fazer, ó. Se o meu teste de impacto no eixo Y for qualquer valor que seja menor do que 10, eu vou simplesmente desconfigurar. Não vai ser para mim uma colisão do cara que caiu no chão. Vai ser uma colisão normal, uma colisão que o cara bateu ou de frente ou de lado. Aí sim essa estrutura vai ser funcional para mim, de que quando eu sair de uma colisão e colidir novamente, eu vou ter certeza que ele está caindo a partir do momento que o meu teste de impacto for um valor no eixo Y, né? Teste de impacto no eixo Y, for um valor que seja maior do que 10. Aí vai ser interessante para mim estar tirando a vida do personagem, porque aí representa realmente, fielmente, que ele está caindo de algum lugar. Beleza? E agora é só fazer aqui a conta para poder fazer essa tirada de vida do personagem. Entendeu? Se tivesse alguma coisa que eu gostaria que tivesse eliminando ele de poder estar caindo, por exemplo, se ele caísse em cima da água. Vamos criar aqui um objeto para poder ser essa água. Vou vir cá criar um novo Game Object aqui. Vamos criar uma esfera. Eu vou chegar lá cá pra frente. Vou colocar ela bem na reta aqui desse cubo. Ó. Eu vou mexer com a escala dela só nos eixos. Vou apertar o F aqui. Só nesse eixo e só nesse eixo aqui. Ó. Só que vocês estão vendo que a caixa de colisão dela mudou também, né? Eu não quero isso. Eu quero que... com esse círculo não vai dar muito certo em função do raio da colisão dela aqui. Vou colocar vamos colocar um cubo mesmo. Create Order. Vamos colocar aqui um cubo. Show. Vamos mexer só pra cá e pra cá. Tá? Vai ser um local aqui de pouso entre o 1 e o 2 aqui. E vamos chamar ele de água aqui. Eu já até criei aqui um material para poder fingir que é água. Se você não sabe criar o material, é só vir na aba Project, clica com o botão direito, Create um novo material. E aí você pode colocar uma textura para ele. Igual, vou fazer aqui junto com vocês. Vou colocar uma textura aqui qualquer. Posso vir cair na Mine Color dele, alterar a cor. Ó.
Posso, se eu quiser colocar um shader diferente também, posso vir cá e colocar um shader. Mas eu criei esse material mesmo só para dar um suportezinho, só pro boneco ficar mais bonitinho ali, né? Pra água ficar mais bonitinha. Vou colocar esse shader nela. E vamos dizer que quando ele bater nesse cubo aqui que representa a água, eu não quero que ele perca a vida. Então o jeito mais simples de eu fazer isso é eu criar uma tag. Vamos colocar aqui um add tag nele. A tag que eu vou criar aqui é a tag água, certo? E agora novamente eu clico em cima do objeto que eu quero, esse cubo aqui. Vamos mudar até o nome dele aqui agora, para ficar mais fácil da gente identificar. Esse daqui é a nossa água, muito linda. E a tag dela vai ser água. Show de bola. Então, caso ele caia em qualquer objeto que tenha tag água, eu não quero que ele perca a vida. Então, a conta que eu vou fazer aqui dentro não vai funcionar se... Isso eu já mostrei para vocês como é que faz. O meu collision.transform.tag só vai executar se não for igual a água. Eu posso vir cá e digitar o texto da tag que eu quero eliminar dessa conta. Então, se não for igual a água, aí eu vou fazer com que a minha vida perca o valor da vida que eu tenho, minha vida atual, menos a minha vida total. Eu sei que ela é 300. Eu vou usar uma proporção aqui para poder fazer essa vida perder uma quantidade legal da minha vida, dependendo do tempo que eu fiquei caindo. Igual eu falei para vocês, eu vou fazer uma conta em função do tempo que eu estou caindo, beleza? Eu quero que ele perca a seguinte proporção. Vou multiplicar por o tempo que eu caí, né? No caso aqui o meu tempo de queda, vezes dividido pelo meu tempo máximo de queda, que a partir daquele momento eu quero que o carinha morra. Vamos colocar aqui, por exemplo, 3 segundos, tá joia? Então vamos fazer um teste aqui, ó. O cara tá lá andando que nem um doido e ou ele pula de algum lugar e consequentemente essa função aqui, ó, onCollisionAgent, vai passar a rodar, ela vai começar a contar o meu tempo de queda a partir do momento que eu não estou colidindo mais com ninguém. Eu estou num momento que eu não estou colidindo, que eu parei de colidir com alguma coisa, beleza? Ele vai começar a contar o tempo. Eu pulei ou então eu estou caindo de algum lugar. Certo. E vamos dizer que até eu cair no chão eu demorei 1 segundo. 1 segundo. A conta que vai ser feita aqui dentro vai ser a seguinte, ó. 1 dividido por 3. Vou até usar a calculadora aqui para a gente poder ver esse resultado, ó. Calc. Vai ser 1 dividido por 3, que vai dar o valor 0,33 aqui, ó, quebradinho. Ele vai multiplicar por 300, 100. Ou seja, a minha vida atualmente vale 300, vai receber menos 100. Ó. 300 menos 100 vai valer 200. Show de bola. Vamos dizer que agora ele ficou 2 segundos caindo. Então o meu tempo de queda foi 2. Vou dividir por 3. Vocês vão ver que vai dar um número maior, 0,666. Se eu multiplicar isso por 300, vai dar 200 de vida que eu vou perder. Então vai ser a minha vida que vale 300 menos 200, porque eu fiquei 2 segundos caindo. Vamos dizer que ele ficou 2,78 segundos caindo. Vou dividir isso aqui por 3. Vamos ver que vai dar um 9,2. Ó. Vou multiplicar por 300. E a quantidade de vida que eu vou perder agora vão ser 278. Caso eu passe de 3, se eu tiver 3 eu já vou ter 300. Lá. 3 dividido por 3 vai ser igual a 1. 1 vezes 300 é 300. 300 menos 300 dá 0. Se eu ficar 4 segundos caindo, ó, 4 dividido por 3 vai dar 1,33 vezes 300, vão ser 400. 300 menos 400 dá menos 100 de vida. Ou seja, essa minha equação aqui que eu criei está funcionando. Só que como eu disse para vocês, eu quero que se ele cair até 1 segundo, ele não perde vida nenhuma, é um tombo qualquer. Então eu vou colocar aqui, ó, se ele só vai fazer essa conta se o meu tempo de queda for maior do que 1. Ou seja, se ele tiver a mais de 1 segundo caindo, aí sim vai valer essa minha queda. E agora a gente vai ver essa variável aqui funcionando. A minha variável da vida ela é do tipo float, tá galera? Ela é uma variável do tipo float. E eu estou fazendo ela ser exibida aqui no test mesh, usando aquela funçãozinha que eu já mostrei várias vezes para vocês. Então vamos voltar aqui para o nosso Unity. Vamos dar um PlayStation aqui e vamos fazer o teste. Primeiro, vamos dar um salto paralímpico aqui da... Vamos dar um Maximize on Play. Eu não preciso nem olhar mais aquelas variáveis, já expliquei tudo que tinha para olhar para vocês, né? Vou apertar a tecla 1 aqui e vou pular do primeiro pilar aqui. Então, vamos lá, salto Daiane dos Santos, pulei, vou cair e puf! Perdi bastante vida. Eu tenho que até dar uma olhada no tempo sim, pra gente poder ver quanto tempo ele demorou para poder cair, né? Eu vou tirar aqui a velocidade dele. Ah, tá legal, 20 tá maneiro. Vamos só olhar aqui então no tempo de queda.
Eu não tirei o Maximize on Play, agora eu vou tirar. Prestem bastante atenção ali no tempo de queda. Qualquer coisa menor que 1 segundo ele ignora. Ele caiu por quase 2 segundos lá. Ele caiu por quase 2 segundos e perdeu esse tantão de vida aí. Ó. Vamos lá pro pulo 2. Também ignorou primeiro a queda dele ali, entre aspas. E olha aqui, ele vai cair por quase 3 segundos e perdeu uma quantidade bem maior de vida. E lá no pulo 3, eu vou vir cá também, vou dar aquele pulão maroto, esperto. Vou cair. Só que eu caí em cima do 2 aqui, ó. Olha, consegui pular de uma pilastra pro outro. E eu caí por menos de 1 segundo, se eu não me engano. Deixa eu até olhar de novo aqui, ó. Vou cair daqui pra cá. Não, eu caí por mais de 1 segundo, mas... Puf, ó, perdeu um vidão danado, hein. Eu vou tirar aqui, a velocidade dele tá muito grande, ele tá indo muito tempo pra frente. Eu não quero isso. Vocês podem também colocar aqui pra que ele não... Não... Aqui... 3. Não, quanto que era a velocidade dela? Tava 6, isso. 6 segundos. Show de bola. Então, colidiu com o chão, tá beleza, tá tranquilo. Vamos pular pra cá. Ele vai cair agora daqui. A gente vai ver ali, ele ficou quase 2 segundos caindo. Perdeu bastante vida. Vocês viram que com 2 segundos ele vai perder 100 de vida. Vamos pular agora lá do pulo 3. Pra ver quanto que ele vai. Acho que do pulo 3 ele tem morte instantânea. Porque ele fica exatos 3 segundos caindo, né? 3,5. Então ele fica com menos 46 de vida. E agora só pra gente poder testar, eu vou tentar cair em cima da água ali pra ver se ele realmente não vai machucar. Eu vou até chegar a água aqui então agora pertinho do cubo número 3 aqui. Vamos colocar ele aqui. Pra ver só se está certinho aqui. A gente tem uma chance maior de cair em cima dele. E vocês vão ver que quando eu bater na água, eu não vou perder vida nenhuma. Aqui no 3. Vamos dar o pulo. Vai lá, Bruneco. Cai na água, mano. Ele caiu, puf. Não perdeu vida. Esse sistema você pode usar para fazer jogos igual no Assassin's Creed, quando ele cai em cima do monte de feno, que ele não perde vida. Você pode fazer isso também. A única coisa que você tem que ter é justamente aqui, ó, no tempo de queda. Isso aqui tem que estar sempre fora de qualquer if. A parte de quando ele cair, encostar em qualquer coisa, o tempo de queda dele valer menos 1. E quando ele estiver andando, quando ele sair de qualquer colisão, ele recebe 0. E agora vocês vão ver, ó, o seguinte. Eu mostrei pra vocês que quando ele está andando e colide com qualquer coisa, o tempo de queda dele começa a valer, certo? Ó, vou andar até aqui, vou bater em alguém, ó, olha só, o tempo está correndo, vou deixar passar de 3 segundos e vou colidir de novo. Ó. Vocês vão ver que o Bruneco não vai perder vida, por causa daquela outra verificação que a gente fez, que era para justamente saber... Olha lá, vou colidir aqui mais uma vez. Tibum. Tibum, olha lá. Colidi quantas vezes eu quiser aqui, ó. E não acontece nada, eu não perco a minha vida por causa dessa outra verificação que a gente faz, que é justamente em função da função Impact Force Sun no eixo Y. Se for qualquer valor maior do que 10, aí eu considero que ele está realmente caindo. E se não for o colisor igual a água, ou qualquer outra coisa que eu quisesse colocar aqui dentro, se quisesse mais de um, era só ir colocando aqui ou parede, ou feno, ou borracha, sei lá, o que você quiser colocar. Se o meu tempo de queda for maior do que 1, eu vou arrumar um jeito aqui, ó. Vamos pegar esse primeiro cubo aqui e vamos afundar ele mais um pouco, só para dar menos de 1 segundo de queda. Não, não é o 1 aqui, né? Não é o 1 em si. Eita. Tá, é quem eu quero, é o cubo 1 aqui, este. É ele que eu quero mexer. Vamos colocar assim. Eu vou abaixar ele um pouquinho aqui mais, só para dar menos de 1 segundo de queda, para vocês verem que não vai perder vida. Só que eu devia ter feito isso nesse momento agora. Aqui, ó. Olha lá, vai ficar aqui, ó. Já é uma queda legal. But ele não vai perder vida, eu acho, né? Vamos colocar ele aqui no 1. Ele perdeu vida para cair em cima dele, porque ele ficou mais de 1 segundo caindo. Mas agora para cair aqui do chão, ali embaixo, ele não perde vida, não perdeu vida sim, ficou mais de 1 segundo caindo. 1 segundo é bem pouco tempo, né? Uhul! Teria que ser menor ainda. Vou colocar 2 segundos aqui então, só para vocês verem que
não vai entrar. Só quando for maior do que 2 segundos é que isso vai funcionar. Aí tanto na hora que eu apertar o 1 aqui, olha lá, não perdeu vida. E eu vou cair daqui também e não vai perder vida. A partir do momento que eu cair do segundo aqui, ó, que já é mais alto, aí eu perco vida novamente por causa daquela verificação que eu fiz. Então, tá aí esses dois sistemas já feitos pra gente. Eu vou fazer só um negocinho aqui, só pra poder dar uma guaribada aqui no jogo. Vamos colocar pro boneco morrer. A gente já fez na última aula o boneco morto aqui, né, que é aquele com o Ragdoll. Vamos colocar ele aqui só pra gente poder dar uma olhadinha, ó. O boneco com o Ragdoll ali, ó. Chegando mais pra cima, só pra vocês lembrarem dele. Aquele boneco que quando ele é executado, ele estribucha no chão. Plá, e morre. Tadinho. Vamos fazer ele morrer então. Vamos fazer aqui, ó. Esse boneco, ele vai ter que ter uma câmera, né? Já que eu vou destruir esse boneco daqui. O boneco armado que a gente está utilizando ele tem uma câmera dentro das propriedades dele, ó. Ele tem uma câmerazinha aqui. Só que quando a gente executar o boneco morto ali, eu quero que esse boneco seja destruído. Então, consequentemente, essa câmera vai ser destruída também. Então, eu vou pegar esse boneco morto e vou criar uma câmera para ele também, só que eu vou criar ela já na posição igualzinha do boneco ali. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou filiar ele ao boneco armado e vou zerar todas as posições dele. Zerar no eixo X, zerar no eixo Y e zerar no eixo Z. Beleza. Ele está em cima do boneco armado, que a gente vai criar um prefab para poder instanciar esse prefab, né? Então agora eu vou vir cá, vou criar uma nova câmera. Essa câmera... não, nem vou criar uma nova câmera. Eu vou copiar essa daqui, ó. Vou copiar essa câmera daqui. Deixa eu só apagar essa que eu acabei de criar. Eu vou copiar a câmera que eu já tenho aqui no jogo. Ctrl C, Ctrl V. Copiei ela aqui. Vou arrastar ela para cima do boneco morto. E agora eu posso desfiliar o boneco morto do boneco aqui. Arrasto ele para fora. Até aparecer essa linha aqui, ó. Ele está desfiliado. Posso fechar o boneco. Agora o boneco morto também tem uma câmera. Eu posso mexer com ele, ó. Vocês vão ver que a câmera vai acompanhar o coitadinho. Se eu der play, ele vai morrer ali, ó. Tadinho dele, ó. Pó. E a câmera vai estar junto com ele ali. Então tá beleza, já criei isso. Eu vou só criar mesmo um prefab para ele agora. E assim, quando a vida do boneco for menor do que 0, quem vai aparecer é o boneco morto. Vamos criar o prefab para cá. Eu arrastei, acho que foi o cube. Não, foi o boneco morto mesmo. Posso apagar aqui. E é só uma verificação boba aqui, ó. If dentro da função update, claro, né? Minha vida for qualquer coisa menor ou igual a 0, né? Eu vou dar um instantiate. Opa! Instantiate. Vou ter que criar um game object para isso, né? Para ter o prefab do boneco morto. Então, boneco morto vai ser do tipo game object. Show de bola. Vírgula. A posição que ele vai nascer. Transforme. Ponto position. Escrevi transforme. Transforme. Ponto position. E a rotação que ele vai nascer é a mesma rotação do meu carinha também. Então é transforme. Ponto rotation. Ou ele mudou o T para mim ali. Obrigado, hein? Aqui, ponto rotation. Ele vai nascer na mesma posição e na mesma rotação do boneco. Aí só para vocês verem o boneco morrendo agora. Vai ficar... Não, mas faltou anexar. Calma. Venho cá no meu boneco armado e eu tenho que anexar quem vai ser o boneco morto. No caso aqui é o boneco 2. Do jeito simples, clica, segura e arrasta para cima da variável. Show de bola! Então com todas essas verificações, vamos até dar um maximize um play aqui, ó. Só para vocês verem o boneco morrer. Então com todas aquelas verificações, a partir do momento que eu pular e for qualquer coisa maior do que 3 segundos, ele vai morrer. Então eu vou pular daqui. E adeus vida! Mas eu bati na água. Vamos voltar para cá e vamos cair para trás. Vamos cair para esse lado aqui, ó. Aqui não tem água. Opa, faltou o principal, né, cara? Não é fazer uma chacina de boneco. Eu tenho que, além de instanciar o boneco, eu tenho que destruir o boneco que eu tô agora, né? Então é destroy. Senão eu faço aquela chacina ali, não vale a pena.
Quem que eu vou destruir é o meu próprio Game Object. Show de bola. Salvei. Agora vai dar certo. Vamos lá, vou teletransportar pro 3. Vou usar a técnica do Goku de teletransporte. Teletransportei, vou andar cá pro lado para não cair na água e me salvar. Vou cair aqui e... Pô, morri. De cara no chão. Eu ainda estou estudando ainda como que eu vou fazer para poder colocar uma física mais aperfeiçoada dentro do Ragdoll, né, que a gente desenvolveu na última aula, que eu mostrei para vocês. Eu ainda estou tentando descobrir como é que eu faço para poder, por exemplo, ele ter uma força de um impacto, se ele sofrer um tiro, ele ir para trás, ou então nesse caso aqui dele cair com mais força, bater mesmo a cara no chão. Ainda estou vendo direitinho como que eu vou fazer isso, tá bom? Tendo qualquer resposta eu faço o vídeo aqui e mostro para vocês, mas o jeito mais simples que eu achei de fazer esse sistema de danos em função de quedas ou de pulo também, que se eu tiver dado um pulo, automaticamente todas essas funções aqui vão ser verdadeiras, né? Eu vou ter dado um On-Collision Exit, e a partir daí o meu tempo de queda vai começar a contar, e se eu cair em qualquer coisa, com a minha velocidade de impacto maior do que 10, no eixo Y, né? Em qualquer objeto que não tenha a tag que eu defini para ser uma tag segura para o cara estar caindo, se o tempo de queda for maior do que o meu tempo limite, que antes era 2, vou botar a ser 1 aqui de novo, não, deixa 2. A minha vida vai perder uma porcentagem em função da minha vida total e o meu tempo de queda. Tá certo, galera? Então, espero que seja de ajuda para vocês. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários. Eu vou deixar só o script, eu não vou deixar o projeto, porque acho que não tem muito o porquê de deixar o projeto, visto que não vai servir para nada, né? Vou deixar o script para vocês poderem estudar e, consequentemente, copiar também o nome das funções, caso vocês precisem. Tá certo, galerinha? Vai estar aí na descrição do vídeo para vocês poderem baixar. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, deixe nos comentários para eu poder estar respondendo vocês. Tá certo, galera? Então, até o próximo vídeo. Vamos lá dar o último pulo aqui, o último mortal. Esse aqui é um salto realmente mortal do boneco. Vamos ver se eu consigo cair de um no outro aqui, hein? E até o próximo vídeo. Fui! Ah, não vou conseguir não. Pô! Ó. Pô! Ó, que massa, hein? Ele ficou 2 segundos caindo. Ele bateu ali. Olha que viagem. Ele bateu ali. Vamos ver se ele vai bater aqui no finalzinho. Morreu. Mas é isso, galerinha. Até o próximo vídeo. Fui!